Pai, Senhor, meus irmãos, boa noite para vocês, uma noite abençoada de sexta-feira, nesse feriado prolongado. Que a palavra de Deus seja orientação e fortalecimento para as nossas vidas. Nossa meditação vai estar em 1 Samuel, no capítulo de número 17. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 5, diz assim a Bíblia. Diz assim a palavra: Saía Davi por onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, e ele era benquisto de todo o povo, até dos servos de Saul. O texto aqui, Davi, ele começa a ganhar uma certa relevância no meio do exército de Israel. Ele tinha vindo de uma vitória contra o gigante Golias. Agora é interessante que a palavra fala que Davi ele saía com prudência. Como eu falei, ele tinha vindo de uma vitória muito relevante. Uma vitória que tinha feito alçado Davi a um outro patamar. Davi era um desconhecido. Lembrar aqui que Davi já tinha sido ungido, ninguém sabia, só a sua família e o profeta, e certamente as pessoas mais íntimas ali do meio familiar. Davi tinha tido experiências com o Senhor desde novo. Davi teve livramentos, apacentando a ovelha de seu pai, matou um leão e um urso, e ele vai e vence o gigante. Que todo mundo esperava que ele morresse. Ele vence aquele gigante, e mesmo com aquela vitória estrondosa, grandiosa, ele não se deixou levar pela vitória. Ele não se deixou levar por aquela situação, não cresceu o coração, não subiu ao coração de Davi. Pelo contrário, olha o que o texto ele vai dizer aqui no versículo que nós lemos, no versículo de número 5. Onde quer que Davi saía e Saul o enviava, ele se conduzia com prudência. Prudência. Com cuidado, com cautela, com sabedoria, pensando bem que tipo de atitude vai tomar, que tipo de ação, que tipo de conduta. Quantas vezes nós vencemos, isso aqui, ó, vitória pequena, vitória apertada de 1-0. Quantas vezes a gente tem pequenas vitórias, e isso já é o suficiente para acomodarmos, para acharmos que, olha, não, eu sou muito bom, eu sou muito santo, eu estou orando bem, eu estou buscando bem, eu sou... E aí esmorecemos, ou na verdade amolecemos seria a palavra correta. Deixamos de vigiar, deixamos de manter ali a simplicidade, o coração humilde diante do Senhor, e não nos portamos com prudência. E aí, meu irmão, minha irmã, vem a queda. Saul viveu exatamente isso. Teve vitórias expressivas, estou falando de Davi, mas Saul, que foi o seu antecessor, o grande problema de Saul foi esse. Ele teve vitórias expressivas contra os moradores de Cádiz, se eu não me engano, Cádiz Barneia, e aí ele começa a se ensoberbecer. Ele começa a deixar aquilo tomar conta do coração dele, aquilo cresce, ele começa a se achar bom demais, ele começa a se achar importante, aí ele começa a se achar indispensável, como se Deus precisasse dele, como se Deus sem ele não pudesse fazer nada, não tivesse ninguém para substituí-lo. E aí quando Samuel fala, ó, fica aí, eu vou até lá, vou demorar um pouco, quando eu voltar eu vou sacrificar. Não sacrifique. Saul se achou bom o suficiente, pronto o suficiente, preparado o suficiente, foi lá e sacrificou. E o reino dele foi, ó, rasgado naquele mesmo momento. Porque não se portou com prudência, porque não se portou diligentemente, porque não se portou com sabedoria, com cautela. As vitórias subiram ao seu coração. A autossuficiência, a independência de Deus. Não, eu não preciso mais de Deus, não, eu sou muito bom. Eu venci aquela batalha, agora daqui para frente todas eu venço. Imagina se Davi deixasse a vitória contra Golias subir no seu coração. Olha, foi o capítulo anterior, no capítulo 17 que nós lemos, 18 na verdade, eu falei 17, mas foi capítulo 18, versículo de número 5. A palavra fala que Davi saía e se portava com prudência. No capítulo 17 inteiro, Davi desafia Golias e vence Golias. A cronologia aqui é dias, talvez dias aqui. Poucos dias. Davi vence Golias e depois a atitude dele é de prudência, é de cuidado, é de cautela. Ele poderia ter pensado, não, eu sou muito bom. Uma pedra, eu derrubei um gigante, fui lá e cortei a cabeça dele. Eu derrubei um gigante que ninguém conseguia vencer. Todo mundo estava ali temendo ele, 40 dias e 40 noites. Ele vinha aqui, blasfemava contra Deus, blasfemava contra o exército de Deus. Ninguém tinha coragem de ir lá. Eu fui.
me respeitar. Quem são eles? Eu sou o líder agora. Eu sou o exemplo. Depois do rei Saul, sou eu. Ele poderia ter deixado subir ao coração dele. Ele poderia ter se inflado. Mas não foi essa a atitude de Davi. O orgulho não subiu no seu coração. Cuidado com as vitórias. Cuidado com as pequenas vitórias, cuidado com as grandes vitórias, cuidado com as vitórias de uma forma geral. Nós temos a mania de vencer algo, de comemorar uma vitória na presença de Deus, na presença do Senhor, indo para uma churrascaria, indo para um rodízio de pizza. Né? Jesus, todas as vezes que ele operava um milagre, ressuscitava, curava, libertava, a palavra diz que ele subia o monte para orar. Era a maneira dele de comemorar as vitórias. Se portava prudentemente. A prudência é necessária. Prudência é um cuidado. Prudência é uma qualidade onde você antecipa a situação, onde você vislumbra todas as possibilidades. Você vai agir de maneira a se precaver, para que não venha trazer nenhuma dificuldade para você ali na frente. Então a prudência de Davi, a sabedoria de Davi, muito se fala de sabedoria de Salomão, mas a sabedoria de Davi fez toda a diferença. Deus quer que você tenha esse entendimento. Deus quer que você tenha esse cuidado. Essa batalha que você enfrenta, essa luta que você passa, essa situação que você tem encarado, não é uma situação para agir na afobação, para agir de maneira imprudente, de maneira inconsequente. Não. Não é no impulso. O impulso vai te colocar em situações difíceis. A imprudência vai te colocar em situações complicadíssimas. Então Davi se portou com prudência, com sabedoria. Ele sabia que essa era a forma. Agora, não só prudência, ele se portou com humildade. Ele sabia que o rei era Saul. Ele sabia disso. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava. Autoridade. Ele reconhecia a autoridade espiritual que havia sobre Saul, ainda que Saul fosse alguém que tivesse ali praticamente um caído. Não tinha mais comunhão, não tinha mais obediência, não tinha mais temor a Deus, mas havia sobre ele uma unção que Davi respeitava. Davi não quis usurpar. Davi não quis se assentar no trono e ter a coroa sobre a sua cabeça fora do tempo. Ele sabia que haveria um tempo, que aquela unção que ele recebeu na casa do pai dele, de Jessé, do profeta Samuel, ele sabia que no tempo certo aquilo se cumpriria. Ele não quis pular etapas, ele não quis queimar etapas, fases, ele não quis antecipar aquilo que Deus tinha para ele lá na frente, porque ele entendia que a coisa certa na hora errada não é bênção, é maldição. Ele entendia que a coisa certa, que a bênção de Deus na hora errada se transforma numa maldição. Então ele esperou. Não quis tomar o trono do rei Saul. Pelo contrário, se submeteu, obedeceu com humildade, com prudência, porque ele sabia que ele estava num processo de crescimento na presença de Deus. A palavra fala no outro versículo, a casa de Saul ia se enfraquecendo e a casa de Davi ia se fortalecendo. Deus ia trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida. Você não precisa colocar a tua mão, agir pela força do teu braço. É Deus quem vai fazendo, é Deus quem vai enfraquecendo o que tem que ser enfraquecido. Quem tem que ser enfraquecido. É Deus quem vai te fortalecendo, é Deus quem vai fazendo, é Deus quem vai trabalhando. Confia. Prudência. Sabedoria. Deus está agindo nessa situação.